Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e eu espero que todos estejam ótimos, pois hoje é dia da gente aprender a plantar e colher cebola orgânica no vaso, pois essa hortaliça não pode faltar na nossa mesa. Portanto, para acertar nesse processo, siga todas as dicas até o final do vídeo. Deixa aquele like e se inscreva no canal, pois será um prazer ter você aqui com a gente. Bora aprender e colher cebola? Vamos nessa, galera! A cebola que plantamos no vaso é a cebola de cabeça amarela da variedade Baia Erval, que é uma planta rústica, vigorosa e de boa produtividade. Os seus bulbos têm o formato piriforme, coloração baia clara, pesando de 170 a 190 gramas. As folhas, elas ficam eretas, grandes, cerosas e levemente azuladas. Por falar nessas folhas, depois a gente vai mostrar uma coisa muito interessante que dá para fazer com elas. Continue aqui com a gente. Para você cultivar cebola no vaso na sua casa, saiba que ela tem que ser plantada nas épocas mais frias do ano. E a janela ideal de cultivo é de março a julho, sendo a temperatura ótima para ela crescer e produzir bons bulbos em torno de 24 graus. E sabe qual que é a vantagem da gente cultivar essa cebola em casa? A primeira delas é que o cultivo é relativamente fácil, desde que você siga todas as dicas que eu vou te dar ao longo desse vídeo. Outra coisa é que num vaso a gente consegue produzir num espaço pequeno ali da nossa casa e de maneira orgânica, sendo que a gente consegue produzir nosso próprio alimento, e isso é muito bom. Sendo que uma hortaliça orgânica e natural dessa forma, uma cebola orgânica, é difícil da gente encontrar no mercado, pois ela é uma hortaliça que leva muito agrotóxico para ser produzido de forma convencional. Então aquela cebola que a gente compra no mercado usou muito veneno para ela ficar bonita daquele jeito. E eu sei de tudo isso porque eu sou filho de produtor de cebola. O meu pai plantou cebola por vários anos lá no sítio dele em Minas Gerais. E eu conheço muito bem esse cultivo. Portanto, tendo seu saquinho de semente de cebola em mãos, o primeiro passo para o plantio da cebola orgânica em vasos é fazer uma sementeira. E para isso, inicialmente precisamos preparar o vaso da forma certa. No nosso caso, a gente utilizou uma jardineira, pois ela tem um espaço maior para o plantio, tem uma profundidade boa e se encaixa em qualquer cantinho da nossa casa. É lógico que você também pode usar um vaso redondo para fazer o plantio. Você pode usar também um vaso reciclável, uma lata de tinta, o que você tiver disponível na sua casa. Mas em recipientes redondos assim, não dá para a gente plantar muitos pezinhos de cebola, uma vez que ele tem um espaço menor. E também tem outra coisa, sempre que você for utilizar um reciclável ou usar um vasinho comprado mesmo, verifique se ele tem os buraquinhos, e se ele não tiver, faça os buraquinhos no fundo para escoar o excesso de água. No fundo do nosso vaso, devemos colocar uma camada de drenagem composta por 2 dedos de argila expandida ou pedrinhas de brita. E por cima a gente cobre com um pano permeável, podendo ser até um paninho usado de limpeza ou uma manta bidim que a gente compra em casas agropecuárias. A nossa terra de cultivo foi preparada colocando 2 partes de terra da nossa horta, uma parte de esterco de galinha bem curtido e uma parte de substrato para plantas. Para cada litro dessa mistura, colocamos de 1 a 2 gramas de calcário dolomítico para corrigir a acidez do solo. E também colocamos 1 colher rasa de adubo rico em fósforo, onde nesse caso a gente utilizou o chamado iorim, que é um pó de rocha, mas você também pode usar a farinha de ossos, que dá super certo. Em seguida, a gente misturou tudo muito bem até ficar uma terra bem homogênea e muito fofinha.
Se você não sabe nada sobre calcário e adubo rico em fósforo, dá uma olhada nos vídeos que eu tô deixando aqui na descrição, pois eles são essenciais para você conseguir ter boa colheita de cebola orgânica. Principalmente, galera, a adição do fósforo, uma vez que ele está relacionado à boa formação das raízes nas suas plantas. Agora é só encher o vaso e partir para o semeio, que foi feito abrindo 2 linhas de cultivo com mais ou menos 1 centímetro de profundidade, seguindo o espaçamento de 10 centímetros entre elas, sempre distanciando um pouquinho da borda do vaso. Nós semeamos as sementinhas ao longo da linha de cultivo, sem jogar excesso delas nesse bercinho, buscando distribuí-las uniformemente, sendo que após a gente cobriu elas com a terra preparada, para deixar uma terra bem fofinha por cima. Para finalizar o processo, irrigamos o nosso vaso para manter a terra úmida e adequada para a germinação das sementinhas. Galera, esse vaso ele foi colocado dentro do nosso telado sobre sombrite 50%, para a gente evitar o excesso de sol que pode secar a terra rapidamente. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Pois a gente faz a sementeira da cebola no verão, para a gente fazer o plantio dela no outono e inverno. Portanto, todo cuidado com o calorão e excesso de sol é muito importante quando a gente faz o semeio dela no nosso berçário. Agora, alternativamente, você pode fazer também a sua sementeira em um canteiro de chão da sua horta de quintal, fazendo esse semeio das sementinhas da mesma forma que a gente já mostrou, irrigando as plantas até as mudas crescerem e ficarem prontas para o transplantio. Regando e cuidando delas por exatos 60 dias, este foi o resultado. Elas formaram lindas mudinhas de cebola com mais ou menos 20 centímetros de comprimento e agora sim, elas estavam prontas para a gente fazer o plantio no nosso vaso. Mas tem uma coisa muito importante para a gente fazer antes de tudo isso, que é o arranquio das mudinhas do vaso e o seu toalete para o plantio. Dessa forma, a gente retirou todas elas do nosso vaso berçário. E reparem que elas continham pequenos bulbinhos e retiramos também o excesso de terra das suas raízes, limpando todas elas. Primeiro separamos elas por tamanho, separando as maiores das menores. As folhas a gente deve também cortar com a nossa faca, fazendo o corte mais ou menos a 1 palmo acima dos bulbinhos. Esse processo estimula a formação de novas folhas e evita o ressecamento excessivo da planta pelo sol forte durante o período de transplantio. Olha só o que a gente resolveu fazer. A gente reutilizou o mesmo vaso que a gente tinha feito a sementeira para replantar parte das nossas mudinhas, apenas afofando a terra com a nossa pazinha e aplicando um pouco mais de adubo fosfatado e iorim. Mas a maior parte das nossas mudinhas de cebola a gente plantou num canteiro de chão aqui da nossa horta. Mas esse vai ser assunto para outro vídeo aqui do canal. Hoje é plantio em vasos e tem outra coisa que eu vou falar para vocês agora. Pois o plantio no vaso ele é muito simples, basta a gente fazer um buraquinho na terra, enterrando completamente o bulbo da cebola e não precisa apertar excessivamente ela. A terra ela tem que ficar fofa e bem soltinha. A distância entre cada planta é de mais ou menos de 10 a 12 centímetros, cabendo numa jardineira como essa, uma linha de cultivo com 5 plantinhas, para elas crescerem e ficarem bem bonitas. A gente fez a irrigação no nosso vaso e pronto, a cebola já estava plantada e agora ela tem que crescer. E para isso tem os cuidados que a gente tem que tomar com ela. A primeira coisa é a gente colocar o vaso em pleno sol, pois agora a gente já está
estava no outono e as temperaturas já começam a ficar mais amenas, o que é ideal para o crescimento da cebola. Mesmo assim, a gente sempre coloca cobertura morta sobre a terra para manter melhor a sua umidade e economizarmos em irrigação. E foi só isso, minha gente, que a gente precisou fazer ao longo de todo o período de cultivo. E não tem erro, olha só como que a cebola ficou bonita, graúda e bem granada após 90 dias do transplantio no vaso. Pessoal, o certo seria a gente esperar mais um mês, a 40 dias mais ou menos, para a gente colher a nossa cebola quando elas estivessem com as suas folhas amareladas e tombadas, o que indica que ocorreu o completo amadurecimento da planta. Mas como a gente gosta de colher a cebola assim mais verdinha, a gente vai fazer essa colheita agora com 90 dias. Porque além de colher a cebola, a gente vai colher também as folhas para usar como se fosse uma cebolinha. E assim a gente consegue 2 produtos em um só. Eu indico para todo mundo plantar essa cebola em casa, pois o resultado é maravilhoso, sem falar que é um produto diferenciado orgânico que a gente vai colocar agora aqui na nossa alimentação aqui do Plante e Cozinhe. Quer plantar cebola assim na sua horta em vasos? Então siga todas as nossas dicas que a sua colheita vai ser grandiosa. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas nossas redes sociais. Um grande abraço do Bruno e da Regi e até a próxima. Tchau, minha gente. Tchau.